Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje nós vamos falar sobre física, movimento harmônico simples, exercícios de aplicação. Bem, vamos para o formulário primeiro que a gente vai precisar. Pessoal, então aqui, esse F quer dizer frequência, esse T quer dizer período, então aqui o T também significa período. O M quer dizer massa e o K quer dizer constante da mola. Feito isso, sabendo o que significa cada letrinha das fórmulas que a gente vai utilizar, vamos para o primeiro exercício da FUVEST. A partir do gráfico que se segue, onde estão representadas as posições ocupadas por um móvel em função do seu tempo. Quando oscila sujeito a uma força do tipo menos kx, quando k é constante, determine a frequência da amplitude do movimento. Então vamos pensar aqui. A frequência da amplitude do movimento é quando ela fecha um ciclo. Para nós fechar um ciclo, olhando nesse gráfico, é quando ele faz uma volta completa. Ele sai, sobe, desce e chega. Aqui ele completa um ciclo. Ele completa um ciclo exatamente em 2 segundos. Então, frequência vai ser igual a 1 sobre o tempo que ele levou lá para completar o ciclo da sua amplitude lá, né, da mola. Então a frequência vai ser 1 sobre 2. A frequência vai ser igual a 0,5. O que? Hertz. Beleza? A segunda, o item B. Os instantes durante os 3 primeiros segundos que a velocidade é nula. A velocidade é nula quando o sistema massa-mola, que a gente tem o sistema massa-mola, aqui está, ele está no ponto de equilíbrio, ele vai ser nulo quando ele estiver no ponto mais alongado ou no ponto menos alongado da sua mola, né? Aqui está a mola, coisa linda minha mola. Então vamos lá, no gráfico isso apresenta nos pontos de máximo e nos pontos de mínimo do gráfico. Então, a letra B, os 3 instantes que ele vai ser no instante 0,5 segundos, no instante 1,5 segundos e no instante 2,5 segundos. Como é que eu sei disso? Porque o gráfico está de meio em meio segundo. Beleza? Primeiro exercício feito. Vamos para o próximo. Da Universidade Estadual de Londrina. A partícula de uma massa m presa à extremidade de uma mola oscila num plano horizontal de atrito desprezível, em trajetória retilínea em torno de um ponto de equilíbrio O. O movimento é harmônico simples de amplitude x. Considere as afirmações. Primeira, o período do movimento independe de m. Bem, vamos analisar essa primeira informação aqui. Esse período, ele é verdadeiro ou é falso? Pega a fórmula lá do período, que a gente vai perceber que a gente tem uma dependência do m em relação ao nosso período. Então, por caso disto aqui, esta situação aqui é falsa. A energia mecânica do sistema em qualquer ponto da trajetória é constante. Verdadeiro. Se não lembra dessa, tem uma tabelinha lá no vídeo anterior que a gente fala sobre os momentos. Beleza? Terceira, a energia cinética é máxima no ponto O. Eu fui lá no outro vídeo buscar a tabelinha para vocês aqui para a gente poder se entender. A energia cinética, que é em verde aqui, no ponto O, no ponto onde ele está em repouso. Então seria nesta coluna aqui. A energia cinética é máxima. Então, verdadeiro. Então, nós temos a 2 e a 3 verdadeira. A resposta correta seria a questão E.
O bloco de massa 4 kg está preso à extremidade da mola constante elástica 25 newtons por metro, em equilíbrio sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa no ponto O, como mostra o esquema abaixo. O bloco então é comprimido até o ponto A, ao passar a oscilar entre A e B. Calcule o período deste movimento. Então vamos lá, pessoal. Para calcular o período desse movimento, a gente vai precisar desta fórmula aqui. 2π vezes m sobre k. Vamos lá, então. Trocando as informações que a gente tem. Vezes a raiz da massa é 4 kg sobre a constante da mola, 25π quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada. Como é que se tira a raiz quadrada de uma fração? É só retirar a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. A raiz quadrada de 4 é 2, a de 25 é 5, e π quadrado, a gente corta esse 2 aqui e fica π. Perfeito? Continuando aqui. Vamos lá, então. O período vai ser igual a esse. Podemos fazer uma multiplicação de frações, esse aqui, e vamos completar aqui. Matemática básica. Então fica 4π sobre 5π. Simplificando os π, porque são iguais, a gente não vai fazer as multiplicações, ficamos então com 4 sobre 5. A gente pode vir fazer a divisão, ou vamos fazer um argumento matemático, que é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, para a gente ter uma fração que seja mais fácil de fazer a divisão, que vai ser 8 sobre 10, que é 0,8, como é período, segundos. Perfeito, pessoal. Vamos para o próximo, então. Da Universidade Federal do Paraná, um técnico de laboratório comprou uma mola com determinada constante elástica. Para verificar o valor da constante elástica especificada pelo fabricante, ele fez o seguinte teste. Fixou a mola verticalmente no teto em uma das suas extremidades e na outra suspendeu o bloco com massa igual a 10 kg. Imediatamente após suspender o bloco, ele observou que oscilava numa frequência de 2 Hz. Calcule o valor da constante elástica. Então ele fez isso aqui, ó. Botou aqui no teto, botou a mola e botou o peso aqui. Ela oscilou em um determinado espaço, né? E ele percebeu que essa oscilação que ela fazia era de 2 Hz. Então vamos calcular esse valor dessa constante elástica. Primeiramente, a gente precisa do tempo que ele fica oscilando aqui. Então, nós vamos frequência igual a 1 sobre t. A gente tem a frequência de 2. A gente vai pegar esse período de oscilação dele. Então, esse 2 vem para cá. Vai ficar 2t igual a 1. T vai ficar 1 sobre 2. O t vai ser igual a 0,5 segundos. Beleza? Já sabemos o tempo que ele vai fazer essa oscilação. Vamos agora calcular a outra parte. Vamos pegar na outra parte, eu vou pegar uma folha nova aqui para nós. Então, a gente vai precisar t igual a 2π vezes m sobre o k. Esse t a gente tem que é o nosso número que a gente calculou, 0,5, que é esse valor encontrado aqui, ó. 2π vezes a raiz. A gente sabe o valor da massa que ele deu aqui no problema, ó, 10 quilos. Então aqui é 10 sobre a constante K. Esse 2π estava multiplicando, ele vai passar aqui para baixo dividindo, então fica 0,5 sobre 2π igual a raiz de 10 sobre K. Vamos tirar essa raiz quadrada, ele passa aqui para o lado como uma potência, 0,5 sobre 2π ao quadrado igual a 10 sobre K. Continuando aqui em cima, então,
0,5 ao quadrado seria 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, igual a 10 sobre k. Aqui agora a gente vai fazer o meio pelos extremos. Então a gente vai ter 0,25k igual a 10 que multiplica 4π quadrado. 0,25k igual a 40π quadrado. Como a gente quer esse k, isolar esse k, ele vai ficar aqui ele sozinho, vai ficar 40π quadrado dividido por 0,25. Se nós formos fazer essa divisão aqui, a gente vai encontrar o valor de 160π quadrado. Então, esta é a constante, valor da constante da mola. Claro, ela já está na sua unidade de medida Newton por metro. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá então. O gráfico a seguir mostra a posição de uma partícula realizando um movimento harmônico simples em função do seu tempo. Qual é a amplitude, o período e a frequência, respectivamente, dessa partícula? Pessoal, vamos começar então com a amplitude. A amplitude é, para quem não lembra, nós temos um sistema aqui, massa-mola, no ponto O. O quanto ele pode ir para frente, isto é a amplitude, ou o quanto ele pode vir para trás, que é o mesmo tamanho dos dois. No gráfico, a amplitude é esse tamanho aqui, que no nosso caso é 5. Então nós temos duas alternativas que começam com 5. A segunda, o período. Período é quando ele completa um ciclo, ou, para nós, quando a gente consegue ver que ele sai e fecha uma circunferência, vamos pensar assim, dessa maneira. Então, 4 pedacinhos. Ele sai do ponto máximo, vem até aqui, vai ao ponto mínimo, sobe novamente e vem aqui. Então, o período é esse dado aqui, que nós temos o valor de 4 segundos. Esse é o tempo que ele leva para fazer um ciclo sair, ir, voltar e ir novamente. Vamos para a próxima, que é a frequência. O que é a frequência que ele está pedindo? Então, a frequência obrigatoriamente tem que dar 0,25 Hz. Mas vamos calcular isso. Frequência é 1 sobre o período. Neste caso, frequência vai ser 1 sobre 4. Fazendo essa divisão, a frequência vai dar 0,25 Hz. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!